Fica aqui primeiro dando uma largada. Buenas. Oi, Andrés. E aí, pessoal, boa noite. Estão chegando. Guilherme Wappler. Boa noite, Ricardo. Mazocato. Boa noite, Leandro. Mosca. Giza. Laura. Paulo Menezes chegou aí. Tudo bem, Paulo? Augusto Mosca. Fica pra cima. Agora convida ele, né? Depois. O pessoal tá chegando, vamos esperar só uns minutinhos. Klaus. Boa noite, Klaus. Pessoal, estamos chegando, tá indo bem. Bastante gente. Vinícius, Fernando Label, tudo bom, pessoal? Legal. Que legal. Só mais um minutinho, vamos deixar entrar mais gente e aí já vamos iniciar um minutinho aqui no cronômetro. O pessoal tá chegando. Estão me ouvindo bem aí? Estão ouvindo? Tá dando para eu escutar legal? Alguém pode dar um retorno se tá bom o áudio? Adilson, tudo bom? Estão escutando bem? O áudio tá legal, pessoal? Simone Bumbel, Guilherme Bumbel, estão me ouvindo bem? Então vamos ver, eu vou... Pessoal, vamos iniciar então a nossa live. Nós vamos estrear essas nossas lives aí de hoje sobre ralis históricos, ralis de carros clássicos, com o Paulo Menezes, que é um ralizeiro clássico, associado do Classic Car Club do Rio Grande do Sul e diretor esportivo da FBVA, que é o responsável pelo CBR. Paulo já está aí na área, vamos chamar o Paulo aqui. Chamar o Paulo aqui na... Já, Paulo. Roberto Suga, tudo bem, Suga? Deixa eu achar o Paulo aqui na lista. Ué?
estou vendo o Paulo. Eu tinha visto, mas ele sumiu aqui. José Paulo Parra, não? Paulo Menezes. Chamamos o Paulo. Saiu, Paulo. Tudo bem, Paulo? Opa, tudo bem, Marcelo? Tudo tranquilo? Eu já tinha dito para o pessoal que tu é representante, diretor esportivo da FBVA, Agora sim. Ralizeiro Claro, e responsável pelo campeonato de regularidade. Isso. Antes de começar, Paulo, eu queria agradecer aos amigos que estão nos acompanhando hoje nessa live, agradecer o apoio, né, tá? E agradecer aos patrocinadores do CBR, né, Paulo, que é muito importante. Isso. Que são, né, o Helmer Escura Seguros, a Log Logística e Transporte, a Gedore Ferramentas Profissionais e a Baterias Kral. A Baterias Kral é o nosso patrocinador master, capitaneada por um antigo mobilista, um cidadão exemplar, que é o José Roberto Vaz, e que, inclusive, Baterias Kral dá o nome ao campeonato, né, Paulo? Isso, exatamente. Agradecer a esses patrocinadores pelo apoio, porque sem eles é difícil realizar. Então, Paulo, vamos iniciar nosso bate-papo sobre históricos, sobre história. Perfeito, vamos. E, antes de mais nada, gostaria de agradecer o convite de participar desse papo de rally e parabenizar o nosso amigo Marcelo pela iniciativa de capitanear esse trabalho todo aí, que eu tenho certeza vai ter ótimo retorno e vai ser bem importante para o antigo mobilismo em movimento. Essa que é a ideia, né? O antigo mobilismo em movimento, né, Paulo? É isso que a gente está Isso. buscando o tempo inteiro aqui, porque senão... Nada contra o carro parado, mas o rally tem outro charme. Isso, concordo plenamente. Então me conta, a primeira pergunta que eu vou te fazer é essa. Quando é que tu descobriu a paixão, assim, pelo rally de carro? Certo. Como praticamente todo mundo, eu tinha alguma paixão por automóvel e por coisas em movimento em geral, né? E o carro antigo ele foi chegando aos poucos. Eu era muito do carro, nos anos 60, anos 70, muito do carro moderno. Mas à medida que eu fui vendo os novos lançamentos, à medida que as coisas foram acontecendo, parece que eu parei um pouco no tempo, fiquei um pouco para trás e comecei cada vez mais a interessar por carros antigos. A competição sempre me atraiu, o uso do veículo sempre me atraiu, o passeio sempre me atraiu. E no início do antigo mobilismo não existiam ralis de históricos, mas existia muito rali no Rio Grande do Sul, ralis de regularidade. Eles chegavam a ocupar a página inteira do jornal nas notícias quando acontecia um rali mais importante. Ele era notícia importante aqui no contexto, né? E à medida que eu fui entrando nos carros antigos, propriamente dito, cheguei aí a alguns encontros, alguma coisa, mas não era o que eu buscava, porque eu gostava era de usar o carro, principalmente com a Fernanda, minha esposa. E a gente gostava de fazer passeios, gostava de sair, e a gente gostava era de curtir o movimento, propriamente dito. E isto foi assim, a gente sozinho, no sentido literal, nós fazíamos passeios solitários, até que lendo a Zero Hora, que era o jornal aqui do Rio Grande do Sul, bastante importante, eu vi uma reportagem muito grande de um certo rally internacional organizado por um clube Classicar, que teria sido o primeiro rally internacional, que foi muito bacana, veio lá do Uruguai, cruzou toda a parte sul do Brasil, chegou em Porto Alegre, etc. E eu digo, puxa, mas isso é tudo que eu queria. Aí eu fui atrás do clube, acho que o segundo rally eu já estava envolvido lá com o Classic, inicialmente como convidado, depois como sócio, e para mim foi a descoberta de como usar o carro antigo em passeios, coisas bacanas,
curtindo. A gente gosta um pouco de competição, mas não é só pela competição, é tipo um gentleman drivers que a gente curte bastante. Então é aquele esquemão todo assim que a gente acha muito bacana. E sempre com a esposa, assim, para mim isso é fundamental, né? Então, curtir o carro antigo com a família. Sempre foi esse o objetivo. Então a tua paixão foi descoberta naquele rally mesmo do Classic Car. Isso, exatamente. Eu já tinha uma tendência, até cheguei a pensar em participar de algum rally de regularidade, mas aí dos rallies de regularidade organizados não de carros antigos, mas na época guri novo ainda, formando a vida, dinheiro faltava, botar o meu carrinho ali no rally de lama não atraía muito, então aguardei um momento mais certo e surgiu realmente essa opção que foi o Classic Car Club com o Rally Internacional e depois todos os rallies que o Classic Car passava a organizar a partir de então e depois expandindo, né? E essa foi assim o despertar da paixão, né? Gostei muito, até hoje não largo, não deixo. Nesses rallies, assim, né, tem uns são mais marcantes assim, que outros. Tem um rally que foi assim, mais marcante para ti? Olha, tem alguns rallies que foram muito marcantes. Eu acho que não é apenas um, são alguns, por diversas razões. Eu gosto muito, muito mesmo do Rally Internacional da Classic. Ele é 2 dias, acho que é um número bom de tamanho, de evento. Às vezes um dia tu termina o dia querendo um pouco mais, 2 dias tu já está satisfeito. Eu acho bonito esse envolvimento todo, e 2 dias permite fazer uns passeios mais longos, ir a lugares mais bacanas, explorar mais as regiões. E isso eu acho muito especial. Então, eu diria assim, como um todo, eu gosto muito do Rally Internacional, de praticamente todos eles. Um rally que me chamou muita atenção, que eu gostei muito, e não foi apenas um rally, foi a Semana do Auto Clássico no Uruguai. Essa Semana do Auto Clássico do Uruguai já não era mais uma semana, quando eu fui, eram poucos dias, mas era praticamente uma semana de 4, né? Era praticamente uma semana de envolvimento de diversos eventos envolvendo o antigo mobilismo, desde habilidade condutiva, ralis, eventos em autódromo, etc. E eu achei muito interessante pelo tipo de carro que está lá, o público que está lá, a importância que eles dão ao antigo mobilismo, e algo que chama atenção, muita atenção, é que isso é uma espécie de esporte nacional lá, no sentido em que as escolas param para ver os carros passando, as cidades ajudam, a polícia está sempre ali ajudando a conduzir, a desviar trânsito. É uma outra cultura que acho que vale a pena muito conhecer e que eu gostei muito. Assim, foi um dos que eu mais gostei de todos que eu participei. E tem um terceiro que realmente foi uma surpresa totalmente inesperada, que foi o Rally de Brasília. Porque o Rally de Brasília, ele é feito dentro da cidade. Isso é uma coisa, um rally de regularidade histórica. Dentro de uma cidade é uma coisa que eu nunca imaginei acontecer. E Brasília permite essa topologia. Então, tu fica passeando no patrimônio da humanidade a todo instante, tu está sempre em alguma coisa muito interessante, passeando no meio da cidade, visitando marcos. Pô, eu já fui a Brasília, acho que algumas dezenas de vezes a trabalho. Eu nunca conheci tanto Brasília como eu conheci no Rally de um dia, nesse evento. Foi espetacular. E é um rally muito curioso, muito diferente mesmo. Muito diferente. Eu recomendo, se alguém quer uma coisa totalmente diferente, é o que eu recomendo. Grande ralizeiro Malcote. Isso, exatamente. E o Malcote é uma figura sensacional, companheiro fora de série. Sim. Por esses os rallies que para ti foram diferentes e de fato são bem diferentes, são distintos. Bem distintos. Uruguai era maravilhosa mesmo. A gente ia com frequência, íamos juntos também.
Isso. e Brasília é muito diferente. Enfim, Paulo, tu sabe que acontece tudo em rally, né? Acontece Com tudo. certeza. Esquerda enquanto tinha que ir para a direita, navegador que está escrito na planilha, 0 odômetro e 0 cronômetro. Coisas desse tipo são comuns. Paulo, algum fato assim que tu lembra pitoresco, engraçado, que te marcou, sei lá, divertido, de um rally específico? Olha, eu acho que tem dois que me marcaram muito, tá? Dois que eu acho que são bem especiais. Um deles foi bem no início, eu não me lembro se foi o terceiro Rally Internacional, mas por ali a gente era bem amador, assim, bem empírico, no sentido literal. Nós usávamos uma calculadorinha e olhe lá, fazíamos algumas contas de cabeça e íamos no rally normal. Assim, e nós sempre trabalhamos muito, então a gente chegava na última hora sem preparação alguma e encarávamos o rally como um esporte, aquilo que eu digo, tipo gentlemen drivers and ladies, né? E teve um rally que eu vi que o pessoal começou a usar computador e eu não gostei. Eu digo, pô, tá acabando o romantismo. Mas se pode usar computador, eu digo, pô, eu sou da computação, eu posso fazer um programa e posso entrar com um computador, um laptop e mostrar para os caras que isso não é muito legal, né? E fiquei a noite anterior do Rally Internacional até, eu comecei tipo 10 da noite, quando eu consegui me liberar, ou mais tarde, comecei a fazer um programa que no final eu digo, pô, esse programa está muito bacana, está muito, muito bonito mesmo. E nós focamos no programa, fizemos o programa, desenvolvemos o programa, mas não tinha como testar. Então a gente fez testes de mesa só apenas, e digo, puxa, se isso aqui funcionar vai ser um espetáculo. Aí nós fomos para o Rally, deu a largada, não demorou 1 quilômetro para descobrir que o programa tinha algum problema, que não estava funcionando. Então nós fechamos o computador, botamos para o banco de trás e dissemos, e agora? Bom, agora nós não temos nada preparado, não trouxemos calculador, não preparamos planilha, não fizemos absolutamente nada. O que vamos fazer? Vamos passear, vamos curtir. Ligamos música, ficamos conversando, tocamos, não sei o que lá. E foi um dos rallies mais maravilhosos, que foi um passeio bonito. O Rally Internacional tem essa característica, volta e meia, os passeios são diferentes, lugares que tu nunca tinha passado, e aquele foi especial. Chegando em Canela, chegou a cair neve, foi uma coisa bacana também, uma coisa totalmente diferente, foi muito, muito especial. E na hora do jantar, da premiação, eu comecei a ver algum murmurinho diferente. E um cara veio comentar comigo, naquela época os PCs eram manuais, com cronometrista, não era GPS, não era nada, né? O cara veio me comentar, olha, Paulo, parece que vocês saíram bem, mas vamos ver o resultado. Eu digo, pô, como não saímos bem? Não fizemos nada, nós só passeamos no rally. Como a gente se saiu bem? No final das contas, foi o primeiro rally que nós ganhamos na vida. A grande lição desse rally que a gente fez é que, acima de tudo, tu tem que ter tranquilidade, tu tem que ter paciência, calma, o foco na estrada, o foco no roteiro, o foco no velocímetro, manter as médias. E, olha, eu fiquei surpreso que foi a nossa primeiro rally vitorioso, totalmente inesperado, apenas passeando. E aí me chamou muita atenção a ideia de navegar por velocímetro, que é uma coisa que não era tradicional nos rallies. E me chamava a atenção porque tinha um outro participante do Classic que usava a técnica apenas de velocímetro, que era não me lembro o primeiro nome dele, mas era Train, não era o Ricardo Train, era o outro Train, que também era sócio do Classic na época. E ele usava apenas o velocímetro e saía sempre bem. E de repente eu disse, puxa, isso aí pode ser um caminho. E realmente a partir dali a gente começou a se especializar em navegar, curtindo o passeio, curtindo a paisagem, curtindo a conversa, até curtindo música e sendo competitivo, né? Esse foi um exemplo bem interessante, que mostra que dá para ser competitivo curtindo o passeio. Isso eu acho que é muito bacana. Legal. Paulo, nós estamos com a audiência da tua filha, da Suécia.
A Malu. Ah, sim! Ótimo, legal, não tinha visto que ela estava aqui. Tá aí. Perfeito. Pegando esse gancho, Grande ralizeira também com Oscar Leque e o Puma DKV. Os dois eram parceiros inseparáveis quando ela estava no Brasil, né? navegadora de primeira linha. Isso, com certeza. Mas teve uma outra experiência que eu acho que é bem bacana a gente comentar, que, como eu disse, a gente trabalhava sempre até tarde, saía correndo para os ralis. E eu tinha uma malinha com todo o kit pronto. E a gente saía com a malinha, no máximo organizava alguma coisa na planilha e saía com a malinha, abria a malinha na hora, pegava cronômetro, pegava isso, pegava aquilo, e era o rali da meia-noite. O rali da meia-noite que larga meia-noite, chegava às 6 da manhã. E no rali da meia-noite nós pegamos a calculadora e de repente nós nos demos conta que era uma calculadora com bateria solar. Ou seja, ela não funcionava em hipótese alguma. Nós tentamos ligar tudo que foi luz dentro do carro para ver se ela funcionava, sem chance nenhuma. E foi outro rali que não fomos mal, estritamente baseado na navegação por velocímetro, porque ele não tinha nenhuma conta para fazer, né? Na agulha. Na agulha. Na agulha, como se diz, navegando estritamente controlando o velocímetro, né? Eu aproveitei a agulha, que tu tinha falado dos uruguaios. Como é que tu Sim. vê os ralis assim no Uruguai? Eles eram os caras poderosos e ainda são na agulha, no velocímetro. Como é que tu vê esses ralis no Uruguai? E qual é o tipo de influência que tu acha que eles exerceram assim sobre nós? Olha, depois dessa semana do Alto Clássico no Uruguai, mais ou menos, e foi muito bacana essa semana do Alto Clássico, porque eu fui com um Puminha Volkswagen Tubarão, o Oscar Leque foi com um Puma DKV e o Rogério Franz foi com um Puma GTB. Então foi um sucesso no Uruguai para começo de conversa por causa do perfil dos carros da Puma que estavam lá. Foi muito interessante isso, tá? Mas nesse rally deu para sentir bastante como é que funcionava a navegação para o velocímetro, algumas dicas que a gente recebeu, nós conversamos com as pessoas lá, e, de certa forma, essa tecnologia começou a vir para o Brasil. Não estou dizendo que veio nesse momento, mas eu me empenhei muito em trazer essa ideia e essa navegação clássica dos ralis para o Brasil. E já chamava atenção, porque quando eles vinham participar do Rally Internacional, e às vezes vinha mais de 20 uruguaios participar do Rally Internacional, eles eram extremamente... Como? Uruguaios e argentinos. Isso, uruguaios, argentinos, paraguaios, aí nós já tivemos diversos, mas os uruguaios em particular, né, eles são muito competitivos usando apenas a agulha. E os nossos ralis são muito mais difíceis que os do Uruguai, que o Uruguai é plano, não tem curva, não tem trânsito, não tem nada. E aqui eles continuavam competitivos na Serra Gaúcha, com caminhões, com tudo. Então, isto chama muita atenção. Esse trabalho deles de navegar, uma navegação clássica, eu acho que é algo que o Brasil deve continuar inspirando e usando. Acho que isso é extremamente importante. A outra coisa que chama muita atenção no Uruguai, claro, eles têm ralis de diversos perfis, mas é o rali onde tem carro verdadeiramente antigo. Carro anos 30, anos 40, anos 20 às vezes, competindo normalmente. E isto, excetuando-se um outro rally no Brasil, é raro a gente ver. A maioria dos carros que a gente vê é anos 60 alguns, anos 70 muitos, e atualmente alguma coisa de anos 90, coisa assim chegando. Mas carros pré-guerra, pré-segunda guerra mundial no Brasil é muito raro. E é bonito ver esses carros rodando normalmente nas estradas. E acho que o único rally onde tem essa característica do carro pré-guerra é o Rally dos Vinhedos em Bento Gonçalves, onde frequentemente a gente tem alguns bons exemplos, não é um ou outro gato pingado, mas bons exemplos de carros pré-guerra e anos 50, né? Nas 1000 milhas brasileiras, a gente também vê alguns carros pré-guerra, alguns anos 50, também se Isso. Mas esse rally que tu falaste, que foram os 3 Pumas, eu fui junto. Me lembro. Eu viajei com o Leque, ele naquele Puma DKV.
de Porto Alegre a Punta del Este, o Puma DKV, a DKV engripou 3 vezes. O Leque fabricava a peça, na estrada ele fabricava e continuava, mas ele chegou, foi, fez o rally e voltou com a DKV. Um herói, o Leque. Um herói, com certeza um herói. Não, o Leque é uma pessoa que tem uma história de rallies que ele vem da época dos rallies de fábrica, da equipe Ford, etc. e tal, e ele acompanhou todo esse processo dos rallies de regularidade, como eram competições de verdade nos velhos tempos, a sua transição como rallies de históricos. Porque hoje, se nós observarmos bem, rallies de regularidade praticamente sumiram, de carros modernos, eu estou dizendo. Eles têm especiais, eles têm velocidade, eles têm uma série de coisas, mas a regularidade, como a gente imagina, como era mesmo, essa está meio que extinção. Inclusive, uma coisa que seria muito bacana ver é esses carros dessa época de rallies participando de rallies históricos hoje, se possível com tripulações de época, hoje, nos nossos rallies. Assim como tem carreteiras que participam, coisa assim, eu acho que seria muito bonito ter os Corcel, até Passat, Brasília. Pô, teve Brasílias famosíssimas de rallies, né? Inclusive internacionais, não apenas no Brasil. Então, isso era muito bacana ver, trazer esses ralizeiros para os nossos campeonatos, esses ralizeiros tradicionais, né? Sim, o pessoal tradicional que é de rally, fazia aquilo quase que profissionalmente, assim. Exatamente, eles eram, de certa forma, profissionais, eles eram dedicados àquilo. E tinham boas tecnologias, usavam equipamentos de época que poderiam trazer hoje, né, as facetes, as curtas e outras tecnologias. No Rally dos Vinhedos, junto com o Leque, e ele levou uma curta. Eu não Sim. sabia. Eu fiquei olhando ele tentar fazer aquilo funcionar, mas era um fenômeno. Mas quando funciona dá certo, viu? Aquilo é uma boa opção de navegação. O outro que usou muito foi o Eurico Estima também, ele usava, mas não era uma curta, era uma tamanho normal, né? Ele chegou a navegar bastante com essa nos nossos rallies, né? Um classique, né? Paulo, Sim. um pouquinho de CBR, depois a gente volta para a curiosidade. Sim. Falando um pouquinho assim de CBR, o pessoal às vezes se atrapalha com a questão das categorias, categoria FIVA, categoria clássica, categoria por década, categoria Pro. Isso. A pessoa se atrapalha um pouco. Fala um pouquinho disso, dá uma explicação rápida sobre isso. Perfeito. Assim, ó, uma coisa interessante de observar é que os regulamentos são feitos para que qualquer carro seja competitivo, de qualquer época. Então, nós temos categorias para todas as épocas, que vêm lá de vintage, pós-vintage, pós-guerra, contemporâneos e assim sucessivamente. Contemporâneos tem diversos, de acordo com a década. Então, a primeira coisa a entender é que as categorias clássicas, como a gente chama, todo mundo pode participar e, se quiser competir e não passear, pode ser competitivo, com poucas coisas. Nessas categorias clássicas, não é permitido equipamentos, apenas cronômetro de mão, normal, e navegação do instrumento do carro, do painel. Então, odômetro, velocímetro, coisa do tipo, é só o que pode usar. Então, é uma categoria que, com pouca informação e algum pouco entrosamento das duplas, já pode ser competitivo se quiser competir, e se não quiser competir, pode usar e participar do rally curtindo todo o evento tranquilamente. Tá? Existe a categoria Pro, que é muito mal entendida. O pessoal chama a categoria Pro, e o objetivo da Pro é atrair, por exemplo, ex-ralizeiros, que estão acostumados sempre a usar máquinas, equipamentos e que não entendem. Inclusive, é muito interessante quando a gente contacta uma pessoa de cronometragem e a gente diz, vocês têm que fazer essa planilha prevendo que o pessoal não tem odômetro. Alguns carros sequer têm odômetro, não é? Ou se é um tipo Volkswagen, tem ar,
tem odômetro de quilômetro em quilômetro, não tem centena de metros. E os caras olham para ti, mas como é que tu navega sem odômetro? Bom, é toda uma técnica diferente e a planilha tem que ser voltada para tal, né? Mas a Pro, que permite qualquer equipamento, qualquer coisa, isso é uma coisa interessante, qualquer tipo de equipamento conectado, GPS, qualquer coisa, ela tem uma característica interessante. Por exemplo, eu quero participar de um rally e meu velocímetro não está bom. Não está legal. Ele, além de oscilar totalmente impreciso, o odômetro está maluco. Não é questão de corrigir. Paulo, isso é raro num carro clássico, o velocímetro tremer e tal. Não, isso não acontece nunca. E aí, se o cara diz, como é que eu vou navegar com essa meu primeiro rally? Eu não tenho a menor ideia. Então, entra na Pro, liga um GPS, liga uns equipamentos quaisquer bem simples, esses gratuitos de navegação, tá? E entra ali com o odômetro, com tudo, e faz a navegação usando a Pro. Ou seja, ele pode entrar na Pro como uma opção de aprender a desenvolver sua técnica e até aprender a usar o velocímetro, conferindo contra o GPS, etc. e tal. Então, a Pro tem essa característica. Eu, pessoalmente, optei por passar para a Pro, e olha que eu não sou fã de equipamento. Eu adoro navegar sem equipamento. Mas eu, pessoalmente, optei em passar para a Pro porque a Pro tem outra característica. Como eu quero participar do Campeonato Brasileiro como um todo, o que acontece? Eu gosto de variar o carro, eu não gosto de ir com o mesmo carro. E os meus carros é um de cada década. Como as categorias são organizadas por décadas, as categorias clássicas são organizadas por década, eu teria que optar em que categorias eu pontuo. Indo na Pro, como a Pro é independente de década, visto que o equipamento nivela todos os carros, tá? E quem vai na Pro dificilmente tem um modelo A ou alguma coisa assim, o que acontece? Eu posso competir todo o Campeonato Brasileiro com o carro que me vier na telha para cada prova. Então, se eu quiser ir no ano 70 numa, anos 80 no outro e assim sucessivamente, não importa, porque a Pro, o ano não é importante. Então, a minha opção pela Pro foi poder usar carro de qualquer década. Então, eu diria assim, a Pro é interessante por diversas razões e ela é mal entendida. Inclusive, tem uma outra razão, até gostaria de contar um fato pitoresco. Se eu bem me lembro, foi em Blumenau, a Pro acho que tinha 3 participantes. Todo mundo se assustou da Pro e foi embora. Aí, um rapaz que nunca tinha participado de um rally, estava lá com o seu celular. Chegou a vistoria, celular não pode. Mas eu não tenho cronômetro, não tem nada, eu vou só com o celular. Então, tu vai para a Pro. Ele era um carro anos 70, tirou 4º lugar na Pro, enquanto que se ele fosse na tradicional, ele ia tirar 15º, 16º, etc. E tal. Então, de certa forma, tendo menos competidores, a chance até é melhor de tirar um resultado mais razoável, mesmo sem preparação. Né? Tá certo. Paulo, nós temos assim o CBR, né? Ainda falando um pouquinho de CBR. Sim. O sucesso do CBR, hoje, ele é inegável. Prós, contras, a gente passa por alguns problemas para organizar, mas ele é um sucesso. Sem dúvida, é um sucesso, é trabalhoso. Ele se deve também pelo apoio dos voluntários, dos nossos antigos mobilistas, do pessoal que pega junto, da FBA, a Federação pegando junto, o apoio dos presidentes, o Tilman, o Suga, foi muito importante para o CBR, e os patrocinadores, é claro. Com certeza. Como é que tu vê o futuro do CBR agora pós-pandemia? Pois essa é uma coisa interessante. Em primeiro lugar, vamos pensar assim, o CBR é uma instituição, é uma coisa perfeitamente instituída. Nós estamos na 12ª edição, então já é mais de 10 anos de tradição, 10 anos de evolução de regulamento, de provas, de campeonato, participação de clubes. Então, isso eu acho que é uma coisa bastante importante a gente salientar. Nós não estamos falando de uma onda, nós estamos falando de uma coisa instituída, né? Outra coisa interessante é que isso é organizado pela federação.
e a federação organiza poucas coisas. Então, ela apoia muita coisa, mas ela ajuda clubes, mas ela em si organizar é das poucas coisas que ela realmente coloca a mão. A outra coisa que eu diria é o seguinte: pode falar com quem tu quiser, tá todo mundo louco para sair com seu carro antigo passeando o Brasil afora. Então eu acho que o próximo CBR vai ter uma fluência de um conjunto de carros e pessoas que vai ser meio excepcional, vai ser algo fora de série, no sentido em que vai ter muita gente querendo participar. E se nós observarmos bem, esse ano todo o pessoal está entendendo que o Campeonato Brasileiro de Regularidade Histórica, muito mais que o Rally, é um passeio seguro, muito bem organizado, com turismo excelente, gastronomia, tudo que tu pode querer de um passeio top, o CBR oferece. Os Campeonatos Brasileiros de Regularidade Histórica oferecem. Então, sim. Eu ia te perguntar, a minha próxima pergunta era sobre isso. Eu vou aproveitar o teu gancho. Sim. Falar do CBR sobre isso, sobre esse detalhe eu queria emendar então uma pergunta para tu falar do futuro do CBR e ao mesmo tempo me falar, porque assim, no Brasil nós temos diversos formatos de rally, diversos. Nós temos o Rally Internacional, que a gente já citou, que é um rally importante, 2 dias de prova, um rally mais duro, um rally mais complexo. Nós temos 1000 milhas brasileiras, que retornaram ao país em 2011, trazido lá pela ideia do grande ralizeiro aí, Luiz César Ramos Pereira, que é um rally com 5 dias, muito técnico. Nós temos o Rally de Brasília, que é inacreditável, é dentro de uma cidade. Nós temos um que é um passeio cronometrado, que é nos vinhedos, que é 100 e tantos carros. Ou seja, todos esses 4 ralis que eu citei, tem os ralis do Alfa Clube, excelentes ralis, que não são iguais a nenhum desses outros 4 que eu citei, e assim por diante. Tu acha que essa questão hoteleira, tu acha que isso se enquadra, tu acha que essa questão de lazer, como tu vê, como tu sente, Paulo, a formatação dos ralis no Brasil? Assim, ó, uma coisa boa do Campeonato Brasileiro de Regularidade Histórica é que ele mantém a personalidade do clube. Ele apenas agrega os eventos, as provas do clube, sem interferir na personalidade do clube. Então é muito bonito ver como cada clube organiza e a ênfase que dá e o tipo de passeio que dá. Então nós temos, com certeza, eventos para todos os gostos, desde alta competição a passeios por vinícolas espetaculares, em paisagens que a gente não imagina, em estradas que a gente não imagina, com gastronomias que a gente não imagina. Eu, pessoalmente, passeei mais pelo Rio Grande do Sul, fazendo ralis aqui do Gaúcho, e olha que eu passeio muito no Rio Grande do Sul. Conheço mais o Rio Grande do Sul por causa dos ralis do que por causa dos passeios que eu faço por conta própria. Se nós pegarmos, por exemplo, a zona ali de Santa Catarina, aqui ó, tem alguém comentando, de Blumenau, aquela região de Santa Catarina é extremamente rica em termos de paisagem, em termos de apresentação, em termos de opções, estradinhas muito bonitas. E o próprio rally agora nós vamos ter, por exemplo, o MG também fazendo parte do Campeonato Brasileiro, o MG Clube. Além do Alfa, vai ter em São Paulo o MG Clube. Esse MG Clube, ele tradicionalmente organiza ralis que tem um enfoque cultural bastante interessante sempre. Um foco em aviação, um foco em autódromo, um foco nisso, um foco naquilo. Então, são coisas bem bacanas que a gente pode ver. Então, eu acho assim, o mais interessante é que os clubes tenham liberdade de organizar uma coisa que seja atrativa e que faça com que as pessoas voltem e que atraia novos, tá? Eu junto a esse passeio, junto a esse turismo, para que as pessoas retornem 2, 3, 4, 5 vezes sem encher o saco, sem ficar chateados. Pô, a mesmice, é tudo a mesma coisa. Não é isso. Cada um tem sua personalidade.
O último, por exemplo, do Rio de Janeiro, foi muito interessante os locais que nós participamos. Vimos coisas lá da época de Santos Dumont, etc. e tal, muito bacana. São perfis totalmente distintos um do outro, né? Então, acho que não tem nenhum rally que tenha sido, que seja ruim. Todos eles são ótimos, excelentes. O que eu sinto assim do que é importante a gente começar a projetar para o brasileiro? Com muita calma, nós temos que começar a ampliar alguns estados, na minha opinião. Por exemplo, nós temos Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo. Paraná não está no calendário. Isso é um furo de sequência para quem vai ou volta, que seria muito bom no meio do caminho ter uma prova no Paraná. Nós temos Brasília, mas não temos Minas, que é um estado fortíssimo. E assim nós poderíamos ir expandindo até chegar em toda a região do Brasil. Claro que isso tem que ser com muito cuidado, porque o Brasil é muito grande. A gente tem que fazer as coisas com muita calma. E nós temos que viabilizar isso tudo financeiramente, organizacionalmente, participativamente, etc. e tal. Mas eu vejo que agora já está bem consolidado, a gente pode começar a se preocupar em ampliar um pouco, com calma e cautela, para não estragar tudo aquilo de bom que a gente já tem, mas procurar novos núcleos de eventos. E a outra coisa que eu gostaria de colocar é o seguinte, bem claro para todo mundo. O Campeonato Brasileiro é uma coisa, Rally de Históricos é outra. Não precisa fazer parte do brasileiro para organizar rallies de históricos ou ter apoio da federação. Querem começar a organizar alguns eventos locais, consultem a federação, consulte a gente dá todo o apoio para fazer o seu rally, para organizar com orçamento, com estrutura, com tudo que for preciso para a pessoa sair fazendo um belo evento de partida. Né? Legal. Então, tu acha que a pandemia não vai causar problemas aí? Eu acho que não, acho que é o contrário, vai ser ótimo. Talvez os primeiros eventos, dependendo de vacinas e outras coisas, o primeiro evento vai ser só em abril, né, do ano que vem. Se ainda tiver alguma restrição, talvez a parte social fique um pouco comprometida ainda, ou optativa, né, mas eu acredito que até abril já deve estar tudo bem encaminhado, se tudo correr bem, e eu acredito que vai ser o pós-pandemia vai ser uma espécie de estouro aí da boiada. O Brasil realmente é continental, né, Paulo? O Brasil é continental. E eu fiz um rally a 500 milhas portuguesas e eu cruzei Portugal. De nós, 500 milhas do Brasil, tu não chega nisso. Não sai de um estado, às vezes, né? Bom, Paulo, mudando um pouco de assunto, Sim. tem diversos carros. Sim. Mas tem um carro que eu acho muito curiosa a história dele. Porque ele pertence à tua mãe. Isso. E tu já não é mais novinho, né, Paulo? O carro pertence não. Sobre o teu Malibu, Paulo. Olha, esse Malibu realmente tem história. A minha mãe era portadora de necessidades especiais. Ela teve um problema de doenças, cirurgias, etc. e tal. E naquela época não existia carro automático com direção hidráulica no Brasil e ela pôde importar com isenção de impostos o Malibu. A documentação é uma pasta, eu tenho a pasta inteira dessa altura, ela tem uns 10 centímetros de altura mais ou menos. Quando a importação do carro foi liberada, não se fabricava mais o ano. Então ela teve que esperar o ano seguinte para trazer, então era para ser um Malibu 67, terminou sendo um Malibu 68, e quase que não conseguiu entrar em 68, quase que virou 69. Era uma maratona a burocracia. E a minha mãe era professora de verdade, ela dava de manhã, de tarde, de noite. Então esse Malibu rodava a cidade inteira, era o carro dela, o único que ela podia dirigir. Rodava a cidade inteira para cima e para baixo, de manhã, de tarde, de noite. Ele é o carro mais conhecido, com certeza, de Porto Alegre, da velha geração, da nova já não sei. E como a minha mãe lecionava nos dois dos principais colégios de Porto Alegre, mais da Universidade Federal, e era matemática ainda por cima, ela tinha assim conhecida no sentido literal em todo Porto Alegre. Era difícil eu ir num médico, num advogado, alguma coisa que não conhecesse a mãe ou o carro dela,
ou os dois, né? Que era uma espécie de marca registrada. E esse carro, a mãe no final estava usando no sítio para carregar lenha, ele já estava todo detonado, todo acabado, ela já tinha comprado aí já tinha carro brasileiro automático. E quando eu vi o carro carregando lenha e árvores no sítio, eu digo, não, isso aqui não está certo. Aí eu entrei em acordo com a mãe, digo, mãe, esse carro eu vou pegar de volta, nós vamos começar a brincar com ele, vou começar a restaurar e tudo. E na época não se falava em restauração, era reforma, né? E então a mãe, quando foi me entregar, ela e a faxineira dela lavaram com sabão Omo o carro inteiro. Então um pouco de pintura que sobrou, ela detonou por completo. E esse foi o carro que eu recebi. E o carro hoje está absolutamente impecável. Ele foi meu carro do dia a dia até... Ainda é o meu carro que eu mais uso no dia a dia, eu não tenho carro moderno. O carro mais novo que eu tenho é de 93, então todos eles são antigos ou quase. Eu fiz as contas esses tempos, ele tem cerca de 500 mil de quilômetros rodados. E uma coisa interessante nesse carro é que se tu andar com ele, parece que ele saiu da fábrica ontem. Ele não tem um barulhinho, ele não tem uma bobagem, ele faz curva de um jeito que tu não imagina, ele é um carro que é confortável para viagem, é tudo. Então, esse carro, eu criei minhas filhas, minha mãe nos criou, de certa forma, ele vem criando gerações e até hoje continua sendo usado. E, inclusive, minha filha teve uma época que ficou sem carro, minha filha mais velha, não a Maluí, que está na Suécia, a outra, que está nos Estados Unidos, ela ficou sem carro um período. E aí ela precisava de um carro e ela ficou com o Malibu, que era o carro mais família que nós tínhamos. Então, tu imagina uma guria de 20 e poucos anos andando num carro placa preta, para cima, para baixo, em Porto Alegre, sem parar, com o Malibu. Então, mais outra razão para o Malibu ser bem conhecido. E com esse Malibu foi que a gente teve a primeira vitória de rally, que foi aquele rally que o computador não funcionou, a gente jogou para trás, fomos no pé e, passeando com o Malibu, a gente ganhou o rally. Então ele tem muita história para contar mesmo. Já levou gente em casamento. Olha, é difícil tu achar um carro com tanta história como esse Malibu. Esse Malibu é impressionante mesmo, Paulo. Paulo, vou te fazer uma pergunta, porque o nosso tempo está acabando, infelizmente. Sim. As histórias são muito boas. No antigo mobilismo, nessa história dos ralis, muita gente fica assim, mas como é que eu vou botar minha relíquia num rally, botar numa estrada, é perigoso, tenho medo. Claro, a gente sabe que nós temos alguns companheiros de rally que são mais audazes, mas não comprometem a segurança, né? A gente só gosta de apertar um pouquinho, acelerar um pouquinho mais, fazer uma ultrapassagem mais ousada, mas nada que comprometa a segurança. Como é que tu vê, Paulo, a segurança para os ralis, a tranquilidade de fazer um rally? Como tu julga hoje para essas pessoas que nunca fizeram um rally e que têm o seu carro clássico, independente de CBR, para fazer um rally, para conhecer? Tu não acha que o rally é seguro, Paulo? Olha, eu diria que o rally é das formas mais seguras que existem para se fazer um passeio com carro clássico, com ou sem a família. Eu diria que nós temos não apenas uma planilha muito bem organizada, mas tudo hoje em dia é controlado por GPS, então os mais audazes, os mais afoitos terminam sendo pegos e penalizados, até excluídos eventualmente do evento, porque isso é previsto em regulamento, né? E a outra coisa também é o seguinte, a segurança associada. Se tu tens alguma dúvida se teu carro está 100% confiável, além de tu ter diversos companheiros juntos, em geral tem uma plataforma, um mecânico acompanhando todos os eventos. E ele está sempre atrás, nunca na frente, é óbvio, né? Então, qualquer problema que aconteça, antes que ocorra qualquer situação, já está chegando alguém de apoio. E outra coisa muito interessante também é o companheirismo das pessoas.
a ajuda que se tem, desde emprestar bobagem de ferramenta, até pneu step eu já vi experimentar. O cara furou o pneu dele estava vazio, parou outro carro igual, deu o pneu step dele, deixou ali e foi embora. Então, as coisas são, às vezes, inusitadas, assim, mas realmente é muito seguro e tranquilo. Eu diria assim, ó, se tu tem um carro e tá na dúvida se pode fazer um passeio mais longo, te junta aos eventos de ralis. Com certeza, tu vai estar plenamente apoiado se tu tem alguma insegurança. E a outra coisa também importante é o seguinte, poucos carros dão problema, muito poucos carros dão problema. A maioria dos carros que participam de rally, mais cedo ou mais tarde, estão todos eles bem acertados. Os primeiros podem até dar um probleminha aqui, um probleminha lá, mas o cara termina gostando tanto de usar o seu carro de fato na estrada, que ele termina arrumando como deve ser, fazendo a manutenção preventiva perfeitamente adequada. Então, eu acho que não existe maneira mais segura de fazer um passeio de carros antigos, nem passeio organizado para encontros é tão seguro quanto um rally de históricos. Essa pergunta era combinada, né, Paulo? Porque nós achamos uma coisa. Mas é importante que seja dito. Tem muita gente que, né, tem dúvida quanto a isso. É bem importante que seja dito. Paulo, a gente vai se encaminhando para o final. Sim, uma pena, é? Uma pena. Estava muito legal, todas as histórias muito legais. A história do Malibu é fora de série. Eu quero agradecer a ti, agradecer aos que nos assistiram, não é? Mas antes de deixar passar as suas considerações finais, eu queria agradecer a FBVA, queria agradecer o apoio dos nossos patrocinadores, né, Paulo? Que é o Hellner e Sura Seguros, a Log Logística e Transporte, Gedori Ferramentas Profissionais e Baterias Kral. O apoio desse pessoal para nós tem sido fundamental, né, Paulo? Olha, deixa eu só comentar uma coisa em relação à importância dos patrocinadores. Se o clube que organiza um rally, ele tem sérias dificuldades de organizar. O apoio da federação é muito importante nisso e os recursos que a federação consegue também é importante. Todo e qualquer patrocínio conseguido é direto para o CBR. Não fica nada na federação, nem com pessoa atravessada no meio do caminho nenhuma. Isso é muito importante, os patrocínios e o apoio que a gente dá, que a federação dá aos clubes. Muito importante. É isso aí. Eu agradeço a todos que participaram, né? E eu tive meu suporte aqui doméstico. Essa tu me ganhou. Eu não tive esse suporte doméstico. O Natália que está nos assistindo, a Dominique está com saudade do Natália. Tá certo. Então, Paulo, as suas considerações finais. Certo. Olha, Marcelo, assim, ó, a primeira coisa que eu gostaria de citar é que realmente quem gosta do carro antigo vale participar de um ou dois ralis para ver como é que é. Se não quer participar de competição, se quer olhar uma planilha, todos os ralis em geral têm um grupo de turismo. O grupo de turismo vai depois, no final, uma espécie de tail, uma espécie de rabo de rally, onde todo mundo vai ali e curte o evento como um todo. E honestamente, é difícil encontrar um passeio tão bacana, tão bonito, tão bem organizado, tão certinho como os ralis, que vai desde a hotelaria até a questão do local onde se para, as paradas estratégicas para um pipi, tudo é perfeitamente organizado, considerando o nosso público-alvo, que vai do 8 a 80 no sentido literal. Tá? Então, eu acho que esse é o principal recado. Gosta de carro antigo? Experimente uns 2 ralis. Tenho certeza que vai gostar tanto que dificilmente vai querer deixar de participar com regularidade. É uma cachaça maravilhosa, né, Paulo? É maravilhoso mesmo, não há dúvida alguma. Com certeza. Quase todos que estão nos ouvindo sabem, rally é encontro de amigos. E é isso com certeza. Né? E nós falamos muito do Oscar Leque, né, que é o ralizeiro de raiz aqui do Rio Grande do Sul, dos velhos tempos e até hoje firme,
uma coisa que ele dizia, uma frase dele é bem interessante. E olha que ele é ralizeiro há muitas décadas, mais que muita gente tem de vida. A parte boa do rally é o antes e o depois. O durante é apenas um procedimento para a gente curtir o antes e o depois. Então, realmente, esse espírito do antigo mobilismo nos rallies é fantástico. Pessoal, Paulo, muito obrigado. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Foi uma alegria poder ter essa oportunidade de falar com o Paulo e seus amigos aí presentes. Muito obrigado, pessoal. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite. Tchau. Igor. 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 Não estou vendo isso.